casa, não por causa do púlpito, nem por causa das caixas de som, né? Não é por isso, mas me sinto em casa, né? E agradeço a Deus pela honra que Deus me dá, né, de falar a uma igreja instruída pela palavra, né? A pastores, enfim, é uma honra muito grande. Irmãos, eu prometo não ser muito extenso, né, na palavra, para não te cansar, porque eu sei que amanhã nós vamos trabalhar. Mas eu quero ser bem objetivo nessa noite e quero que você preste muita atenção, porque a palavra do Senhor vai falar conosco. Por que eu sei? Porque falou comigo antes. Falou comigo, me edificou a mim primeiro e vai edificar você também. Amém? Nessa noite nós vamos falar um pouquinho. Eu não gosto de falar muito de tema, pastor. Não sou muito de falar de tema, mas o Senhor me deu um tema em cima de uma palavra que eu já tinha, né? Sobre herança. Quem sabe aqui que é uma herança? Todos nós sabemos o que é uma herança, né? A gente sabe o que é uma herança. E herança é aquilo que a gente ganha, né? Quando de alguém, ou quando nossos pais morrem, ou alguém deixa para a gente uma herança, né? Às vezes boa, às vezes nem tão boa assim, né? E eu quero falar um pouquinho disso nesta noite, sobre duas heranças, uma lá do Antigo Testamento e uma herança lá do Novo Testamento. Então eu peço que você redobre um pouquinho a sua atenção e vamos ler em Jó capítulo 1, versículo 6 e 7. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. E depois, irmãos, nós vamos lá para o livro de Romanos. Não vai ser um estudo bíblico, mas eu vou precisar ler esses versículos para que fique bem claro o que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Amém? Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. E depois nós vamos lá para Romanos. Jó capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Amém? Amém. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com herança, né? Aleluia. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela tem, quando a gente entende a linguagem da palavra do Senhor, fica muito mais fácil de nós entender a palavra do Senhor. E quando eu aprendi, irmãos, que aqui há uma linguagem jurística, me abriu a mente sobre essa palavra. E por isso veio esse tema, herança. Nós estamos aqui numa linguagem jurística, né? E muitas vezes, irmãos, a gente vê aí no mundo direitos que nós temos, muitos direitos que nós temos aí que a gente não sabe, né? O meu pai faleceu essa semana e nós estávamos lá no velório. E lá no velório perguntaram pela minha irmã se ia dar tempo dela vir, que ela mora em Londres. E eu disse: não, jamais iria dar tempo de ela vir, né? Até porque um voo assim de última hora é muito mais caro, né? E aí alguém falou sobre um direito internacional que as pessoas têm, né? De translado. Mediante a morte, assim, né? Coisas assim, que a gente não sabia. E tantas outras coisas que o governo não fala, que eu e você temos direito. Eles não falam na televisão, eles não falam no rádio, mas a gente tem direito. Pouquíssimas coisas as pessoas sabem, né? Como meus pais, eles são idosos, então eles têm direito de ter uma taxação na água e na luz. A gente não sabia disso.
que eu estou falando isso, irmão? Para que você entenda que muitas coisas a gente tem direito no mundo espiritual, que a gente não toma posse por não saber. A gente cantou aqui nessa noite porque Ele vive, né? Eu posso crer no amanhã, tem vida aí, e muito lindo. Mas muitas vezes nós não conhecemos os nossos direitos espirituais. Muitas vezes nós não tomamos posse porque achamos que é simples demais. Mas do que tu está falando, irmão Rodrigo? Vamos entrar então na linguagem jurídica? Olha só, o versículo 6 diz assim: e vindo o dia, eu dei esse spoiler para os irmãos entenderem a mensagem, amém? E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. Satanás é o promotor de acusação, é o acusador. Então o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Como se diz assim, o que tu está fazendo aqui? Quem é que te mandou tu vir aqui? É mais ou menos assim a linguagem aqui. Da onde tu vens? O que tu está fazendo aqui? Eu já te expulsei daqui. Mas veja que Satanás está como promotor de acusação. E Satanás vem assim, ó: eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Esse termo, rodear a terra e passear por ela, quer dizer que Satanás estava tomando conta daquilo que era dele. Mas como assim, irmão Rodrigo? Se foi Deus que fez os céus e a terra. Lá no começo do Gênesis, Bereshit bara Elohim, assim criou Deus, Elohim, céus e terra. Como assim Satanás tomou conta da terra? E Satanás vai lá e reivindica o direito que é dele. E Deus não fala nada. O Senhor não reivindica nada a Satanás. E Satanás diz assim: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Então vamos para outros textos para que os irmãos possam entender onde eu quero chegar. A palavra do Senhor vai dizer que lá no Jardim do Éden, na virada do dia, o Senhor vinha e passeava pelo Éden. Ele estava tomando conta, olhando aquilo que é dele, como um pai de família vê ouve um barulho à noite e sai lá na rua para ver o que está acontecendo. Ele está tomando conta da casa. É mais ou menos essa linguagem. Então o Senhor vinha e passeava na virada do dia. Todos os dias o Senhor Deus vinha na virada do dia e passeava. Quer outro exemplo? Davi no seu palácio, em tempos que reis eram para estar em guerra, estavam em guerra, Davi não estava no seu palácio e foi passear no seu terraço para ver como é que estava o seu reino. E lá ele avista uma mulher linda, Betseba, e os irmãos já conhecem a história. Então Satanás usa essa mesma linguagem: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor não reivindica. O Senhor não fala nada para ele. Como assim passear? Como assim? Você deve estar se perguntando. E como eu falei, é uma linguagem jurídica aqui. Tem coisas, irmãos, que na vida é legal, mas não é moral. Linguagem jurídica. Eu não sou advogado, tá, irmãos? Mas eu aprendi isso. Mas não é, eu não vim falar difícil, não. Vocês vão entender a mensagem. Tem coisas na vida que é legal, mas não é moral. Por exemplo, eu chego na correria e peço para o pastor Edson assinar uns papéis aqui para mim, e ele confia muito em mim. Só que no meio daqueles papéis, tem um papel que ele está passando a casa e o carro para mim. E ele, na confiança, passa para mim, sem saber. Aí nós vamos na frente do juiz e eu vou reivindicar o meu direito da casa e do carro que ele passou para mim a próprio punho.
Aí ele vai dizer para o juiz: não, mas ele me enganou. Aí o juiz vai dizer assim: realmente, não foi moral da parte dele, mas está aqui a tua assinatura. Legalmente agora ele é dono de tudo. Vocês estão entendendo? Então tem coisas que não é legal, que não é moral, mas é legal. E o que eu estou falando disso? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor cria o homem. E a Bíblia vai dizer que o Senhor criou o homem. E era para o homem dominar sobre a terra. Que domine sobre os peixes do mar. Que domine sobre as aves do céu. Que domine sobre todo o réptil da terra. O homem era para dominar tudo. Só que o homem foi enganado por Satanás. E quando ele toma do fruto que Deus diz para ele não tomar, ele passa o direito para Satanás, do domínio que Deus deu para ele. Agora o homem, quando toma do fruto, passa para Satanás. Olha que forte isso, irmão. Deus disse que era para o homem dominar sobre a terra. Só que quando o homem peca, ele passa de papel passado o domínio para Satanás. Por isso que a Bíblia vai dizer: o mundo jaz no maligno. Por isso que Satanás chega na presença de Deus e diz: olha, eu vim de passear na terra e vou tirar por ela, tá? Eu estou cuidando do que é meu. E Deus não reivindica, porque o homem passou para ele o poder. O homem deu para Satanás o direito de Satanás governar. Quem está entendendo? Amém? Quando o homem cai, a Bíblia vai dizer lá em Romanos, e agora eu vou lá para Romanos, capítulo 3. Aleluia. Romanos, capítulo 3, e versículo 23, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade pecou. Toda a humanidade errou. Em Adão. Você pode estar achando assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Mas em Adão, por causa do erro de um homem, nós demos legalidade ao pecado. Por causa de um erro de um homem, Satanás tomou conta, tomou propriedade do mundo. Aleluia. E agora, quem poderá nos defender? Você deve estar pensando, né? Mas nós vamos mais para frente um pouquinho. Em Romanos capítulo 5, olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Você entendeu a parte que nós damos para Satanás o direito e a legalidade? Você entendeu? A linguagem jurídica que estava aqui no livro de Jó? Então, leia comigo Romanos 5 e 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Irmãos, aquilo lá não foi brincadeira, não. Aquilo lá mudou toda a trajetória. Tudo aquilo que Deus sonhou por ser humano mudou naquela desobediência. Quando o Senhor faz o homem, o Senhor está apaixonado por aquilo que Ele está fazendo. Tanto que Ele descansa no dia que Ele criou o homem. Ele está apaixonado por aquilo que Ele fez. E dá todo o domínio para o homem. Só que o homem, por causa de uma desobediência, bota tudo a perder. E Paulo vai falar aos romanos que por causa de um pecado, de um só, toda a humanidade se separou do Senhor. Por causa de um erro de um homem,
entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, éramos no original para viver eternamente. No original, nós éramos para viver no paraíso. A terra, por causa do pecado, irmãos, foi amaldiçoada. No capítulo 3, Deus diz: Adão, por causa de ti, Adão, agora toda a terra é maldita. Começou a crescer espinhos, abrolhos, como se o mundo virasse de cabeça para baixo, por causa de um erro, de um só homem. Mas Deus, que é justo, e justo é Ele, assim pelo erro de um homem. Foi um homem que errou? Tá bom. Então vai ser por um homem que eu vou justificar a humanidade. Vai ser por um homem também. E aí nós descemos mais embaixo, e eu te convido a ler esse livro em casa, livro de Romanos. Ele é profundo. Capítulo 5, versículo 19 vai dizer assim, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão... Quem é que está com a Bíblia aberta? Justos. Pela desobediência de um homem só, entrou o pecado, e o pecado entrou a morte. Agora, pela obediência de Jesus Cristo, nós fomos justificados. Aleluia. Irmão, tu perdeu de dar um glória. Aleluia. Jesus. Mas o que isso tem a ver com herança, Rodrigo? Pois é, nós ganhamos a herança adâmica. Quando Adão pecou no jardim do Éden, toda a raça humana pecou. E nós herdamos dele isso. Pode ver que a Bíblia diz que a criança, ela é má desde pequena. O homem, ele é mau desde a sua meninice. É uma herança que nós ganhamos. Como uma herança patológica, que alguém herda do pai ou da mãe, assim nós herdamos o pecado e a morte. Mas aí eu te convido a ir um pouquinho mais para frente em Romanos, e você vai entender que lá no capítulo 8 e no versículo 15 em diante, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba, Pai. Pelo qual recebeste o espírito de adoção de filhos. E Paulo aqui está falando para os romanos. E essa linguagem aqui, irmão, é uma linguagem que nós precisamos entender, porque ele está falando para o povo de Roma. E Roma tinha uma tradição que, mesmo sendo o pai biológico, quando nascia uma criança, a mãe botava no meio da sala. Podia ser o pai biológico, viu? Não era o pai adotivo, não. Adotivo mais ainda, né? Botava no meio da sala. E o pai tinha que vir e pegar a criança no colo, como dizendo assim: tu é meu filho. Eu te aceito como meu filho. Mesmo sendo o pai biológico. Se ele não fizesse isso, aquela criança era uma criança rejeitada. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque não recebestes o espírito de escravidão, mas para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, ou seja, Deus te adotou. Aleluia. Deus te adotou de novo, na nova aliança. Se na velha aliança, por causa de um homem, nós estávamos separados do Senhor, agora na nova aliança, por causa de um homem, o Senhor nos adotou de novo. Aleluia. O Senhor nos resgatou. O seu plano nos resgatou de novo. Glória a Deus. Amém? Amém. E nós vamos mais para baixo. E no 16 diz assim, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. 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 Olha a herança de novo aí, irmãos. Se antes nós tínhamos uma herança adâmica de pecado, uma herança de condenação,
Agora nós temos uma herança de vida, uma herança que não é corruptível. Sabe, quando eu estava falando lá atrás de direitos que nós temos, que nós não sabemos, que o governo não fala, muitas vezes nós não sabemos dos direitos que nós temos como filho de Deus. Muitas vezes nos sentimos tão coitadinhos. Ah, porque Deus não me ama mais, porque Deus não olha mais para mim. Ou quem sabe muitas vezes nós recaímos e recaímos e recaímos, e o inimigo começa a te acusar porque ele é o advogado de acusação, como lá no princípio, promotor de acusação, e ele vai te acusar mesmo, porque ele não quer que tu saiba que tu é adotado e filho de Deus. Aleluia. E tu sendo adotado e filho de Deus, tu tem direito como filho, tu tem herança como filho. E aqui no 17 vai dizer assim, ó: e se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros. Aleluia. Se nós somos filhos, fomos adotados lá no versículo 15. E no versículo 16, o Espírito diz que nós somos filhos. E agora no 17 vai dizer: se nós somos filhos, nós somos logo herdeiros. Aleluia. Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros de quem? De Cristo. Aleluia. Querido, isso não é pouca coisa não. Aleluia. Isso não é pouca coisa não. O Senhor Jesus Cristo conquistou isso lá na cruz do Calvário. Quando Ele deu o brado lá na cruz do Calvário, rasgou o véu do templo de alto a baixo. Como se Deus estivesse rasgando aquela cláusula que Satanás surrupiou de Adão lá no Jardim do Éden. Aleluia. Ele rasgou aquela cláusula. E agora nós tomamos de volta aquilo que era nosso lá no Jardim do Éden. Aí tu pode estar me perguntando: mas e por que nós continuamos morrendo? Por que nós temos que continuar trabalhando? Mas agora nós ganhamos vida. Aleluia. E vida eterna. Por isso que quando morre um crente, a gente não se desespera. Você já foi no velório de um cristão? Há choro? Sim, mas não há desespero. Porque essa é a nossa esperança. Somos filhos e logo somos herdeiros de Deus, de coisas que não é corruptíveis. A salvação, meu irmão, eu estou falando de salvação, estou falando de herança. Aleluia. Que Satanás não queria que você soubesse disso. Aleluia. Que eu garanto que antes de você entrar aqui nessa igreja, no dia de hoje você não sabia que você tinha esse poder nas suas mãos. Aleluia. Que você não sabia que lá na cruz do Calvário o Senhor rasgou a cláusula de Satanás que ele surrupiou do Adão. E que hoje Ele te dá uma cláusula nova. Glória a Deus. Hoje, se você puder abrir comigo na primeira carta de Pedro, você vai entender melhor ainda. Primeira carta de Pedro 1 e 3 vai dizer assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Irmãos, aqui ele faz um link, um paralelo com Gênesis capítulo 1 e versículo 26, quando Deus gera o Adão, quando Deus gera o homem lá no Jardim do Éden, e o homem caiu, o homem pecou, passou a cláusula para Satanás. Só que vindo Jesus, o sacrifício perfeito, ele diz que ele nos gerou de novo. Aleluia! Ele nos gerou de novo. Aleluia! Ele te deu de novo o mesmo poder. Ele te deu de novo a mesma cláusula que ele deu para Adão lá no Jardim do Éden. Aleluia! Ele te deu de novo a mesma herança em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E ele continua dizendo: para uma herança, no 4, quem está com a Bíblia aberta? Para uma herança incorruptível. Aleluia. Ele te gerou de novo para uma herança incorruptível. Aleluia.
E lá no 5, que talvez você está pensando assim, tá, mas o que eu preciso fazer? Qual é a minha parte nisso tudo? Será que é tão fácil assim? O pregador está parecendo tão fácil assim? Lê o versículo 5, que é mediante a fé. Simples, né? Às vezes as coisas parecem tão simples, irmãos, que quem complica somos nós mesmos. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos através da fé. Isso não é de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, Ele nos gerou nele de novo para uma rica herança incorruptível mediante a fé. A Bíblia diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Mas será que é tão fácil assim? Eu estou falando coisas aqui, irmão, de eternidade. Eu estou falando de coisas aqui profundas. Eu não sei, talvez você pensou que ia vir um pregador falar aqui, gritar e fazer um escarcéu. Eu estou falando de salvação, de coisas incorruptíveis, de direito que você tem em Cristo Jesus mediante a fé, que você expressa vindo na igreja, e que você tem que tomar posse. Muitas vezes a gente acha, mas será que é só isso mesmo? Uma vez eu falei na igreja que a salvação é mediante a fé, e parece tão pouco, né? Como se uma pessoa chegasse em ti assim e falasse, olha, você quer um iPhone, sei lá, de última geração, 2015, 16? De graça? Eu tenho certeza, se eu chegasse com um iPhone para você e dissesse que eu ia te dar de graça, você ia ficar me olhando assim, desconfiado, não ia ficar? Quem é que dá alguma coisa tão cara de graça para outro? Tu imagina uma pessoa chegar com um carro zero, melhor ainda, importado, e dizer é seu, é de graça, toma posse. Não, tô falando sério, é teu, eu vou passar para ti, é para ti. Tu não ia ficar desconfiado? Com certeza tu ia ficar desconfiado, eu ficaria. Mas aqui nós estamos falando de salvação mediante a fé. Você pode estar pensando assim, mas é só crer? É só confiar? Mas muitas vezes, o que falta para nós é crer. O que falta para nós é confiar. Nós falávamos lá, né, pastor? Que muitas vezes a palavra do Senhor disse, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia. Só que muitas vezes nós entregamos, mas não confiamos. Porque quando Deus tarda em nos responder, o que nós fizemos? Damos do nosso jeito. Fizemos do nosso jeito. Então parece que não é tão simples assim crer no Senhor. Parece que não é tão simples assim acreditar em Deus. Mas nesta noite eu quero te dizer que você tem uma nova herança. Você foi gerado de novo nele. E Ele vem te trazer para ti essa boa nova nessa noite. Confia. Aleluia. Que o que Ele tem para você é incorruptível. Não é ouro, não é prata, não é iPhone, não é carro importado. É algo muito mais valioso. Aleluia. Só que muitas vezes nós não tomamos posse, irmão, daquilo que Deus nos deu. Nós lemos aqui que nós fomos adotados como filho e que nós agora somos herdeiros. E por que não tomamos posse? Eu me lembro, sabe de qual palavra? Do filho pródigo. Todo mundo fala do filho pródigo, não é verdade? Lucas capítulo 15, né? Todo mundo fala do filho pródigo, mas se esquecem do irmão do filho pródigo, que muitas vezes somos eu e você, que estamos perdidos dentro da casa do pai. Muitas vezes nós falamos daqueles que só saíram da casa do pai, aquele ali se desviou, ó, saiu da casa do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos perdidos dentro da casa do pai, porque nós não tomamos posse.
A Bíblia vai dizer que quando o filho pródigo volta, o pai faz uma festa, e o irmão dele vai dizer assim: pô, mas o Senhor nunca me deu nem um cordeirinho para mim me alegrar com meus amigos, mas para esse aí o Senhor está fazendo uma festa. Você lembra da resposta que o pai deu para ele? Meu filho, tudo que é meu é teu. Toma posse. Tu não toma posse. Tu está aqui comigo. Ele estava junto com o pai, mas não tomava posse das coisas. Mas eu creio que nesta noite a palavra do Senhor está entrando e trazendo luz para a tua vida. Aleluia. Porque a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Nesta noite você vai tomar posse. A partir de hoje você é herdeiro e co-herdeiro. E se você tem a herança, toma posse, irmão. Glória a Deus. Toma posse. Queridos, eu demorei muitos anos para tomar posse. Deus falava comigo, Deus, que eu era uma criança, que eu não entendia, que o Senhor ia me usar, que um dia eu ia pregar, e eu nunca me imaginei aqui olhando para vocês. Nunca. Demorei muito para tomar posse daquilo que o Senhor me deu. Tinha a Bíblia, estudava a palavra do Senhor, mas não conseguia falar, pastor. Ficava trocando o microfone de mão em mão. Glórias a Deus, glória a Deus. 2 palavras e glória a Deus. De nervoso. Demorei a tomar posse. Demorei a entender o que o Senhor queria para a minha vida. Mas nesta noite, faça como aquela mulher das 10 dracmas. Lembra o que ela fez? A Bíblia diz que quando ela perdeu a dracma, ela acendeu a candeia e trouxe luz para o ambiente. Ela perdeu a dracma no meio da escuridão, no meio da sujeira. Quando ela acendeu a luz, ela olhou que precisava mudar aquela situação. Aquele quadro precisava mudar. Ela tinha que pegar uma vassoura e tirar a sujeira para fora. Por quê? Porque ela trouxe luz para o ambiente. E essa luz é a palavra do Senhor hoje na tua vida. Ela vai te esclarecer que você tem que tomar posse, que você é filho, que o Senhor te gerou de novo, que lá na cruz do Calvário aquilo lá não foi uma brincadeira, não. Aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, irmão, dividiu a história da humanidade em 2. Quem nunca estudou antes de Cristo, depois de Cristo, né? A história é antes de Cristo e depois. Por que não é antes de Maomé e depois de Maomé? Por que não é antes de Pafúncio e depois de Pafúncio? Não, é antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo mudou a história. Aleluia. Ele veio para mudar a nossa vida. Nos dá uma nova herança em Cristo. Aleluia. Aquilo que Satanás tomou de mim, de você, surrupiou de nós, enganando Adão lá no Jardim do Éden. Hoje Jesus traz para nossas mãos de volta. Quando ele deu o brado lá na cruz do Calvário, está consumado. Aleluia. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. Só que nesta noite, você entendeu a palavra do Senhor. Você é filho. Você não é bastardo. E logo, se você é filho, você é herdeiro. Então agora você vai para casa com essa palavra e você vai começar a buscar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu tenho certeza, pastor, que vai chegar gente aqui e vai dizer para ti: pastor, o que eu tenho que fazer aí? Pastor, eu sei fazer isso. Pastor, eu sei fazer aquilo. Amém? Amém. Aleluia. Se tu é filho, tu é herdeiro, toma posse, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de cantar, pastor, eu gosto de cantar. Pastor, eu quero ficar na porta ali, ó. Pastor, eu quero limpar a igreja. Pastor, eu quero evangelizar. Toma posse, irmão. Aleluia. Toma posse. Por fé. Por essa palavra que você está ouvindo. Porque hoje você é herdeiro de Deus. Aleluia. E co-herdeiro de Cristo. A cláusula daquela foi rasgada também. Pode se levantar. Eu vou pedir para o pastor tocar um louvor. Amém. Enquanto você que quer uma oração, que entendeu essa palavra,
Passa aqui na frente e nós vamos estar liberando uma palavra profética, uma oração na tua vida. Que Deus venha trazer luz para o teu entendimento. Que nada mais possa te parar a partir de hoje. Quando o inimigo vier te acusar, porque nós erramos, irmãos. Aí você mostra o sangue lá na cruz. Não, Satanás, para trás de mim. Eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós para isso, irmão. E a palavra do Senhor vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas passaram e tudo se fez novo. Ah, irmão Rodrigo.